era um ano, não chegou a um ano. E a minha ideia é apresentar aqui um enquadramento de como é que chegamos ao MESCOR, nada de muito exaustivo, mas só para ter uma ideia, porque há muitas pessoas que não participaram nesta fase inicial e, portanto, desconhecem coisas por trás. Depois irei fazer alguns agradecimentos a pessoas. É impossível agradecer a toda a gente, umas porque não nos lembramos, outras porque às vezes para um é uma coisa muito importante, mas para o outro não é. Portanto, vão ter tempo, quem quiser depois de intervir e de contar um bocadinho da vossa história, se tivermos tempo para tudo, ou eu, se puder, irei chamar para que alguém possa dizer umas palavras. Ora, e vamos depois terminar com uma lista cronológica de eventos, porque vai-se perceber que realmente isto parecia o trabalho dos malucos. Se calhar, por algum motivo, o MESCOR também chegou aqui onde estamos. Porque era preciso empurrar a divulgação, era preciso fazer, era preciso uma série de coisas. Na verdade, pelos vistos, conseguiram. Ora, esta Mestol, como todas as outras, tem uma agenda estruturada, embora esta hoje seja um pouco diferente, e começamos sempre com as novidades e recomendações. Bom, novidades só para o ano, porque vão haver tantas novidades para o ano que resolvemos não dizer nenhuma agora. Mas recomendações há, é sempre bom fazer alguma recomendação, e há uma que eu tenho vindo a ver ultimamente, e que faço normalmente essa recomendação, que tem a ver com o nome, não dos repetidores, mas sim com o nome dos clientes. Agora na feira e em outros sítios onde cruzo com várias pessoas, vejo os nomes, muitas vezes, dos repetidores, e até, melhor, dos nomes dos clientes, e quando estou com alguém digo-lhe, se realmente podias mudar esse nome. E porquê? É que nos clientes, dizer que termina em barra O, em barra M ou em barra B, ou seja, que se o cliente está oferido que é móvel ou que é bateria, não faz grande sentido. Porque, na verdade, o cliente está sempre oferido. O cliente anda connosco e, portanto, tem que ter bateria. E está em bateria, pronto, não está ligado a nada. E, portanto, dizer que um cliente é barra M, portanto, que é móvel, ele já é móvel. Claro que sei que podem dizer, mas eu tenho um cliente que está fixo em casa. Isso é um caso de exceção. A maior parte dos clientes, o que se passa é que eles andam connosco, ou de alguma maneira têm uma bateria, ou estão ligados a um powerbank, ou uma coisa dessas. Claro que se quiserem pôr lá as letras, ponham na mesma, só para explicar que não faz muito sentido e não acrescenta nada e gasta 2 caracteres, enfim, cada vez que escrevemos. Ora, essa é a minha recomendação. Não terminem nada, escolhem o nome que quiserem e está feito. Voltando aqui ao nosso ano fantástico, eu sei por onde é que vou começar. Vamos ver se não demora muito tempo. Ora, tudo tem princípio, e o princípio era o verbo, como costumam dizer, mas agora não vos vou amassar com essas filosofias. Há um dia, há cerca de um ano atrás, portanto, final do ano passado, em que comecei a pensar que dava muito jeito ter uma rede mesh. Isto depois de já haver tanta coisa nas comunicações via rádio, nos CBs, nos PMEs, nos radioamadores, no plano 333, nessas coisas todas, mas havia sempre uma falha que é enviar as mensagens de texto e ter um sistema que qualquer pessoa que não entenda de rádios, que não queira falar nos rádios, que não queira saber disso para nada, o que é que eles podem usar? A resposta mais óbvia seria o Mestástico. Eu também já andei no Mestástico há muitos anos, mas aquilo não me satisfazia. A verdade era essa. E, portanto, tinha que ser outra solução. Procurei várias, experimentei várias. Isto já era início de 2025. E agora, tornando a história mais curta, em março de 2025, portanto, não sei bem qual foi o dia, mas vou pôr aqui no dia 1, houve a decisão de enverdar pelo MESCOR. E, portanto, isto foi um trabalho que consegui fazer ao início com o Paulo Carvalho, que tinha imensos equipamentos de Mestástico, que eu conheço há uma data de anos, e que tinha participado nas minhas primeiras experiências de Mestástico há muitos anos atrás. E essas experiências eram feitas em 433 MHz, não era em 868. Portanto, nessa altura o Mestástico estava muito dividido, 433, 868. Eu sempre gostei mais do 433 por várias razões.
E, portanto, para começar a mexer nisto, eu nem sequer tinha já nenhum equipamento, porque já tinha dado todos. Então, o que fiz foi pedi a quem eu sabia que tinha equipamentos, o Paulo tinha vários, que se deu, pedi ao Rolando, que ainda lá tinha qualquer coisa, e com esses conseguiram-se fazer os primeiros ensaios. Pronto, muito no início, uma vez que o Meshcore estava tão no início que era preciso mesmo apostar e era preciso mesmo fazer. Tudo era difícil naquela época, não tínhamos as ferramentas como temos agora. Portanto, estamos a falar de que aí os primeiros 15 dias desse mês de março foi ainda a estudar como é que se faz, se isto realmente funciona, se vale a pena entrar por este caminho. E o facto é que se conseguiu, fizeram-se as primeiras comunicações, o sistema provava que tinha pés para andar. Na altura, o Meshcore estava com um desenvolvimento muito rápido, ou seja, só para terem uma ideia, a cada 15 dias saía um firmware novo. E no Meshcore não há versões betas nem alfas, portanto, versões definitivas, e cada versão que saía trazia muitas coisas novas e mais rádios que suportavam. Portanto, percebia-se que realmente estava a haver uma grande evolução. E foi a 13, eu agora não vou dizer os meses, vou dizer os números, a 13/3, que foi a primeira definição dos parâmetros 433. Portanto, esta definição foi uma definição já mais definitiva, portanto, não aquelas experiências iniciais, embora os 433 eles nem sequer utilizavam, ninguém no mundo usa os 433, teve que ser aqui a maluquice de Portugal, a dizer que o 433 é que era, e pronto. Então, com esses equipamentos, digamos que os parâmetros foram mudados 3 vezes, foram afinados. Tiveram experiências que foram reais, portanto, foram reais em ambiente urbano, em ambiente mais do campo e de montes. Duas pessoas aqui ajudaram bastante, que foi o Paulo Carvalho e foi o David Raposo, e foram horas nisto. Muda parâmetro, põe parâmetros, experimenta, faz uma tabela, quantos dBs, como é que é o sinal, como é que funciona, o que é que não funciona, estica para aqui, encolhe para lá, até chegar a parâmetros que, no fundo, até coincidiam com alguma lógica, porque por trás estão as leis da física, mas que, na verdade, foram experimentados e foram escolhidos. E são esses que temos até hoje em 433 MHz. Portanto, isto foi muito no início, e a certa altura foi apresentado a outras pessoas, porque já estava decidido que assim era, não podíamos estar aqui no fundo a brincar sozinhos. Felizmente o Paulo Carvalho, em Lisboa, ele mora relativamente perto, portanto eu estava em Alvalade, era o ponto mais próximo dele, ele na Alta de Lisboa, em Carnido, digo. E conseguimos fazer comunicação de um ponto para o outro, foi uma felicidade. Portanto, a partir daí, das Olaias não, porque era mais complicado. Ele também mora numa aldeia, a 10 km de Tomar, como eu, só que é a aldeia ao lado da minha. É relativamente perto e aí era fácil comunicar. Portanto, estávamos perto e, portanto, aí funcionava. Portanto, houve 2 polos de desenvolvimento, em Lisboa e em Tomar, nessa aldeia, longe, a 10 km de Tomar. E se em Lisboa eu consegui ligar a algumas pessoas que no passado tinham tido a experiência de Mestácio aqui em 433 e eu assumia que eles ainda tinham uns rádios lá na gaveta, e tinham, por exemplo, o Pedro Costa, o Papa Charlie, o Anaximandro, foram buscar os rádios e puseram-nos a funcionar. Ao ponto de, lembro perfeitamente do Pedro Costa, eu explicar-lhe como é que aquilo era, etc. E ele lá fez, pronto, isto ainda muito pelo, não sei se por WhatsApp, foi por Telegram, as mensagens que eu lhe mandei, e eu estava em casa e de repente vejo aparecer um rádio que dizia PP Charlie. Ele já programou isto, porque era uma altura que não havia ninguém. Estamos a falar de que não havia ninguém. Era zero. No mapa apenas existia uma pessoa que tinha experimentado e tinha abandonado. Portanto, não havia nada. Portanto, era mesmo o início de tudo. E, portanto, havia esta felicidade de encontrar alguém, e alguém que era nosso conhecido, que não havia outro. Ainda para mais, pois não havia site, não havia nada disto, ninguém sabia os parâmetros. Era tudo muito no início. Só para terem uma ideia, houve vezes que nos reunimos, eu e o Paulo, umas vezes lá na cave dele,
e os parâmetros eram postos à unha. Não havia software como agora. Para programar um repetidor, íamos à consola. Portanto, íamos à consola e dávamos os parâmetros à unha lá para dentro. E às vezes as explicações desses parâmetros não eram muito explícitas e, portanto, havia que fazer ali experiência. Portanto, e, portanto, em Lisboa isto começou assim. É claro que depois um chamou o outro, mas foi basicamente lembrarmos daqueles que tinham rádios do antigamente e que já não eram usados. Em Tomar passou-se mais ou menos a mesma coisa, portanto, o Paulo tinha uma mata de rádios que levava para Tomar, a Ananás está lá na mesma aldeia e tinha rádios também no tempo dessa experiência do Mestástico e, portanto, toca de flashar, toca de montar e foi assim que a coisa começou e começa-se a juntar mais pessoas. Portanto, agora não vou explicar muito aqui a história, senão era um rol de nomes que nunca mais acabava. Aquilo que eu vou dizer não tem nenhuma ordem cronológica. Podem intervir mais tarde e depois dizer os nomes que eu me esqueci, porque isto não dava até à meia-noite. Muito rapidamente, eu estava a falar dos ensaios que foram feitos em Tomar, e uma das pessoas foi a Ananás, que inclusive é a responsável pela organização do Field Day do Coreto, onde o Mescor também foi apresentado, e também do almoço que houve em entroncamento, portanto tem sido uma pessoa que empurrou isto para a frente e tem muito tempo disponível, portanto pode estar aqui muito tempo. Em Tomar ainda foi o David Raposo, a Anitta, o Paulo Carvalho, todos estes testes que foram feitos. Aqui mais para Lisboa aparece o Pedro Brás, que instalou a primeira ponte em Lisboa, portanto quando o João Brásio desenvolveu as pontes ele foi logo dos primeiros. O Mauro Inácio, que eu conheci pessoalmente porque lhe comprei um rádio 433, portanto eu na altura andava a perguntar quem é que tem rádios 433 que eu compro em segunda mão, e, portanto um deles foi o Mauro, o Miguel Leandro, portanto o Mauro e o Miguel Leandro terem promovido o Mescor na zona de Santa Cruz. E foi também a primeira ponte fora de Lisboa, portanto havia já, por isso é que isto não tem nenhuma ordem específica, já era no momento em que já se estava a tentar que a rede expandisse para 868, sabendo que as duas redes teriam que ser interligadas para não ficarem separadas. Também o Zé Trapaceiro, que tem este nome Trapaceiro, mas que na verdade tem ajudado na promoção na zona do Porto e tem ajudado vários utilizadores. O Capa, ter promovido o Mescor na zona da Margem Sul. Eu uma vez falei com ele e ele já tinha montado 5 repetidores. Portanto, não chegavam um nem dois, já tinham sido 5. E portanto isso é algo que é importante. Não sei quantos é que já montou hoje, se calhar mais. O Miguel Marçal, por todos os testes técnicos e ajuda em utilizadores. E aqui há muita coisa que às vezes não se pode dizer porque há pessoas que querem ficar confidenciais, quer dizer, não querem dizer o que fazem. E há outros que nem sequer estão aqui nesta lista porque eu sei que não querem aparecer. Portanto, enfim, esta nunca será uma lista completa. O Mirandela, o José Mirandela, que no fundo tem dado ajuda na organização de eventos e numa documentação para formação, que vocês ainda não sabem, mas ele tem tido um trabalhão a fazer uma documentação para formação. Tem a ver com um projeto para escolas e outras coisas. E tem também feito, em relação ao plano 333 no Mescor, um reporte bastante completo e, portanto, temos que agradecer esse trabalho que ele tem andado a fazer. Temos também o Paulo, que se intitula o JS20, também é uma estação de CV, tem feito a promoção na zona do Cartacho. Foi uma das primeiras pessoas a quem eu falei, Paulo, isto era bom para ti. E pronto, e acertei, porque ele tem se entusiasmado, tem feito bastantes coisas, tem também ajudado em eventos, esteve nesta feira da ARVM e ao comunicar com associações de radioamadores dos Açores, ele ficou embaixador nos Açores. Portanto, ele vai enviar uns rádios por conta dele para os Açores e então ele assumiu essa pasta de pôr o Mescor nos Açores. Temos também o Fernando Machado e o Paulo Fonseca, da zona do Algarve, que começaram a rede no Algarve, num encontro que eu mais tarde vou falar dele, eu estive lá durante o verão, e foram também os responsáveis pelo repetidor de Foia. Portanto, como veem, há muita gente a mexer, muita gente a fazer coisas, e é isso tudo que faz com que o Mescor chegue aqui. Portanto, eu posso ter tido a ideia, empurrei um bocado, mas logo a seguir vieram outros, e eu agora se calhar já sou dos que menos empurro. Não sei, também não faço contas a isso.
Em termos de que é que eu estou a esquecer? Não, temos aqui a Anitta, que foram vários testes, tanto na zona de Lisboa como em Tomar, e ela sempre gostou destas coisas, ela já vem do plano 333, de tal maneira que a Anitta e o Paulo Carvalho ficaram os embaixadores, eu gosto deste nome, embaixadores, do Mescore e do Mestástico no plano 333, especialmente na questão do Mestástico, uma vez que houve a ideia de ter o plano 333 nestas redes digitais e também no Mestástico, e eu não conheço ninguém lá e também já não tenho, e portanto foram eles que tiveram a paciência de tentar, entre aspas, negociar e uniformizar para que o plano 333 pudesse funcionar de igual forma ou o mais parecido possível, tanto no Mescore como no Mestástico. Felizmente temos também tido a ajuda de algumas associações de rádio amadores, a pessoa do Pinto, do Cândido, Castanheira, isto na promoção na zona de Sintra e de Estoril, que é a Associação de Rádio Amadores ARLC, portanto, de Cascais, e sei que montaram também o Retiro da Pedra Amarela, entre outros. Portanto, foi uma das primeiras associações de rádio amadores a dizer nós queremos o Mescore. Portanto, adotaram oficialmente o Mescore, começaram a flashar os rádios em Mescore, muitos deles em 868, porque eles vinham do Mestástico, e também puseram uma ponte, porque obviamente era a maneira de interligar os rádios que tinham de 868 com a rede 433 que já existia, que já chegava lá perfeitamente. Temos também o António Viegas, da RRLX. Esse aí tem a ver com a divulgação de projetos com autarquias locais. Portanto, há uma série de protocolos e de projetos que estão a ser lançados para que as juntas de freguesia possam também ter uma rede Mescore, para beneficiar dessa rede Mescore e, em contrapartida, também colocarem mais repetidores. E facilitou a montagem do repetidor do Arieiro, que está num sítio altíssimo. Tem-se feito um trabalho excelente ultimamente. Também um agradecimento à RVM, ao Francisco Gonçalves e ao José Proença, não só por nos terem facilitado a instalação do repetidor na torre, que tem em Via Longa, mas também pelo convite que nos fizeram para a feira da RVM, e que, portanto, foi um local excelente e foi uma excelente divulgação. Foi mais uma loucura daquelas que temos que fazer, mais uma maluquice, mais a família que ficou de lado, mas, enfim, alguém tem que o fazer e acho que correu bastante bem. Acho que correu melhor do que eu até tinha pensado. Como é que nós chegamos aqui e aquele título dos 100 repetidores em 6 meses? Eu não conheço muito todos os projetos, quer dizer, conheço por alto, não estou muito envolvido neles, mas acho que qualquer projeto que tenha conseguido motivar pessoas para montar 100 repetidores em 6 meses tem que ser um projeto ganhador, tem que ter alguma coisa de boa. Porque se não tivesse, as pessoas montavam e desmontavam e iam-se embora. Essa é que é a verdade. Isto que o sucesso de um homem mede-se pela dimensão do rastro que deixa. Pronto, neste caso de um projeto. Portanto, todos vocês estão a ajudar a que este rastro fique bem marcado e vá cada vez mais longe. Portanto, estes números provavelmente não se tinham percebido deles, embora no site eles estejam lá e são contabilizados em tempo real. E se acham que 100 repetidores em 6 meses é uma coisa brutal, então basta ver no site que nas últimas 24 horas tivemos advertes de 150 repetidores. Portanto, isto são dados reais. Eu não sei quem são as pessoas, eu não sei onde é que andam os repetidores. E também não tenho nada a saber. Mas o facto é que estes são os conhecidos, fora os que não são conhecidos. Há muito repetidor na Zona Norte que não se interliga ainda com a nossa rede, porque o sinal não chega cá, e que não faz parte desta rede, deste número dos 150 repetidores. Portanto, se 100 já era muito, 150 conhecidos, eu arriscaria dizer que seguramente temos mais de 200 repetidores montados. Se calhar bem mais, não sei. Portanto, acho que 2026 vai ser um excelente ano para o Mescore. Afiguram-se aí algumas novidades boas. A seu tempo serão divulgadas, mas eu acho que é o trabalho de todos que, nas suas casas, a pensar à sua maneira, estão a contribuir para que tudo isto aconteça. A experiência da feira foi excelente, pessoas que vieram ter comigo, pessoas que me apresentaram outras, e pessoas que sinceramente diziam que
tinham outros amigos que iam montar e contávamos histórias de que o outro vai montar e que o outro estava a montar, e portanto está um crescimento perfeito aqui neste aspecto, mas muito surpreendente, não fazia ideia. Aliás, quando nós começamos as coisas, às vezes queremos que elas, obviamente, vão para a frente e tenham sucesso, mas não fazia ideia nenhuma de que em 6 meses, ou não chegou a um ano, portanto já é um bocado irrelevante se são 100, são 150, são mata deles. Eu lembro ao início, ainda no primeiro site, eu tive a ideia de fazer um mapa, porque o mapa dos ingleses é um mapa que não nos servia de muito, porque as pessoas punham lá os rádios ou os repetidores, mas depois não dava para tirar, não dava para alterar, ou as pessoas não tiravam, portanto aquilo já não era verdade. E eu pensei, bom, há uns quantos repetidores que nós montámos, e se nós sabemos onde estão, e se falarmos com as outras pessoas, e se verificarmos que os repetidores funcionam, podemos fazer uma lista manual. Tentei convencer o Paulo Carvalho, que é uma pessoa que trabalha bem no Excel, e o Paulo sempre me disse que, mas isso automático é que era. Paulo, mas automático não dá, porque a lista não é fidedigna e andamos nisto bastante tempo. Não o consegui convencer. E entretanto aparece o João Brásio, que queria fazer um mapa. E queria fazer um mapa de uma forma automática. E eu tentei convencê-lo a dizer, pronto, faz lá isso automático, mas põe uma camada manual, porque nós temos repetidores que queremos introduzir porque sabemos que existem. Mas ele foi sempre contra isso. Sempre contra isso. E um dia ele resolveu o problema. Quando pôs um rádio a receber todos os adverts e a criar o mapa. E foi assim que nasceu aquele mapa que ainda hoje é usado. Que é o mapa o mais real possível. E, portanto, isto quando começou, vejam bem que eu queria pôr os repetidores à mão. Era uma impossibilidade. Como é que se podia gerir tanto repetidor à mão? Porque na altura eu se calhar achava que quando chegássemos aos 50 já era uma coisa gigantesca e afinal não é. Portanto, passámos meia hora, afinal. Não precisei de queimar aqui muito tempo. Acho que tenho feito aqui um bom resumo. Alguém se lembra de mais alguém que tenha que ser aqui mencionado? Bom, João Brásio, queres dar aí uma palavrinha sobre estes números e este crescimento? Consegues-me pôr sempre no spot, tu. Números? É que fizeste isto, é aqueles números todos. Sim, mas por acaso foi sempre uma discussão que nós tivemos inicialmente, foi em relação aos manuais, aos automáticos, como é que deveríamos gerir isto. Eu sempre achei que ser algo manual nunca seria muito fácil de gerir no futuro, e parece que esse futuro foi um pouco mais próximo com o que se estava à espera, digamos assim. Mas sim, os números têm sido interessantes, tanto que consegue-se ver um pouco, talvez, o sucesso da feira da RDM, porque desde que houve o evento, portanto, no domingo, tem sido uma reta em nível de crescimento, em nível de adverts na rede, tanto de repetidores como de clientes. Portanto, tem sido bastante positivo, digamos assim. E notar que este mapa apenas tem os repetidores, não tem clientes. Não tem Portanto, clientes, não. a quantidade de clientes nós nem sabemos, nem não estão lá no mapa, quer dizer, porque também não fazem falta, mas não é um mapa total. Se o Meshcore é aquilo, não, aquilo é a rede de repetidores do Meshcore e de pontos e tudo mais. Quantos clientes a gente não sabe. Portanto, se somássemos tudo, se calhar dava um número astronómico. Ainda bem, pronto, é assim. Vamos ver até onde é que aguenta. A questão é essa. Mas acho que foi uma aposta ganha, a questão do mapa. Pronto, foi uma ideia tirada completamente da cabeça do João. Aliás, é uma das coisas que me tem agradado neste projeto, é que tem havido contributos de qual eu não interferia em nada e tem resultado bem. E outras pessoas que têm contribuído com outras ideias que não são as minhas. Portanto, realmente houve muitas ideias que eu tive e que as fiz, mas outras não. Mas a ideia não é minha. Portanto, e tem sido adotada e tem funcionado. Vou fazer aqui então uma cronologia para verem que em cada mês havia 3 ou 4 coisas que aconteciam. E que aconteciam não era fazer um post no Facebook, quer dizer, se fosse fazer tudo aquilo que teve minimamente impacto, era impossível. Portanto, eu vou falar aqui só, não vou dizer os mesmos, vou dizer os números, mas
vão perceber que há uma sequência de eventos que eu forcei de início, porque sabia que se não houvesse, entre aspas, o marketing, isto não ia para a frente rapidamente e podia esmorecer. Porque havia aquela questão de quando um projeto está no início e as pessoas aderem, não há clientes suficientes. Portanto, mesmo que a pessoa tivesse um rádio, falava com quem? Ora, meu vizinho não falava. Então havia que rapidamente fazer chegar o projeto a muitos sítios, motivar muita gente para que essas pessoas todas juntas pusessem isto a funcionar. E isso foi conseguido. E agora, por esta sequência, vão ver o esforço que foi feito, mas na verdade foi um esforço que valeu a pena. Portanto, isto tudo começa no dia 1/3, com a decisão de fazer o Meshcore. Depois, a dia 12/3, foi a definição dos parâmetros. Depois, a 21/3, foi o registro do canal do Telegram. Portanto, era preciso abrir um canal e abriu-se. Depois, a 13/4, montei o primeiro repetidor em Tomar, na aldeia. Isto agora, estas datas são importantes. 13/4, primeiro repetidor. A 22/4 foram as primeiras comunicações entre 3 estações em Tomar, Ananás, o Pantaleão e eu próprio. Isto a 22/4. A 28 dá-se o apagão. Portanto, isto foi mesmo, parecia que era aqui um dedo que adivinhava. E realmente no apagão eu estava em Tomar e tudo foi falhando, a internet manteve-se, quer dizer, a energia ali não era um problema, porque aquelas casas, pelo menos a minha e a da Ana, estão fora da rede, e portanto funcionariam. A do Paulo, ele tinha bateria, portanto teve telemóvel, teve Meshcore, só que o telemóvel às 5 da tarde morreu completamente, já tinha ido tudo, depois foi a fibra óptica, às 5 da tarde morreu tudo. E portanto às 5 da tarde apenas o Meshcore funcionava. Portanto, foi a primeira aplicação assim mesmo a sério, é que só falávamos entre nós, que era como eu disse, só teclávamos, e não havia nenhum outro meio de comunicação. Portanto, isto a 28/4. Depois, mais ou menos um mês depois, a 23/5, foi o registro do mini e a abertura do primeiro site. Porque, quer dizer, as pessoas não tinham um sítio onde se dirigir, onde perguntar. Eu tinha feito, pus alguma matéria a explicar como é que era e como é que se fazia, mas num outro site, num outro projeto que tínhamos, quer dizer, não era do Meshcore. E, portanto, houve a abrir o site do mescore.pt, que curiosamente não fui eu que abri o domínio, portanto, mas pronto, o site está do lado de cá. Mais uma vez, alguém proativamente e só queremos abrir o domínio. É óbvio que todas estas coisas foram feitas com conhecimento dos ingleses, do Andy Kirby. É que eu disse, Andy, quero divulgar isto em Portugal, acredito no projeto, e ele disse, ok, diz o que é que precisas. Eu digo que não preciso de nada, só preciso que dês o ok, e ele deu, como sempre deu em tudo o que eu lhe pedi até hoje, felizmente, e portanto, por acaso não lhe disse que estivemos na feira, porque estive tão ocupado que nem disse ao Andy. Mas digo-lhe, ele vai ficar com certeza satisfeito, porque o Mescor está em grande evolução em vários países, e em Portugal não é diferente. E eu sei que ele tem um gosto pessoal em perceber que isto resulta e de que as coisas estão realmente a funcionar. E que há gente a puxar por isto, no fundo é isso. Portanto, esse registro, como veem, não foi há muito tempo. Foi a 23 de maio. Depois, a 19/6, fiz o primeiro vídeo a anunciar o Mescore. Portanto, é como se a 19/6 começou a tornar-se público. Ou seja, fiz o vídeo a dizer isto existe. E quando se partilha esse vídeo, muitas pessoas começam a tomar conta desta realidade. E, portanto, estão a ver que já vamos a meio do ano. Não... Quando se diz que são 100 repetidores em 6 meses, os últimos meses é que foram, porque os primeiros não tinham hipótese de crescer. Isto é uma coisa exponencial. E este foi o empurrão que se tentou dar ao início, para que a certa altura, quando isto ganhasse embalagem, nunca mais parar. Portanto, o primeiro vídeo foi a 19/6. A 28/6 foi pelo João Brásio submetido o código para a ponte. Ou seja, o código que ele desenvolveu para ligar o 433 com o 868
aquilo que muitos chamam gateway, mas até tem lá a letra G, mas que na verdade não é um gateway, é uma ponte, podia ser uma bridge, foi submetido e depois foi aceito para ser integrado no firmware do Meshcore. Dia 9/7, promovi o primeiro encontro Meshcore em Lisboa. Já não lembro quantas pessoas lá tiveram. Tiveram para aí 12, 15 talvez. Mas metade eram minhas amigas. Outras pessoas vieram de fora, conheci algumas pessoas nesse dia e combinaram-se uma série de coisas. Portanto, digamos, criou-se aqui um núcleo que depois veio a ajudar bastante a divulgação disto. E, portanto, estamos a falar de primeiro encontro a 9/7. Portanto, quantos repetidores é que haviam nesta altura? Poucos. A 11/7 foi a abertura do novo site do Meshcore, feito pelo João Brásio, portanto, já numa plataforma mais evoluída, como está agora. E, portanto, o projeto ganhou também uma nova vida. Um dia depois, foi a abertura da página do Facebook pelo Mauro Inácio e é uma presença, porque não tinha sentido não estarmos nessas redes sociais, embora não tenha grande atividade, mas é uma presença, eu sei que há muita gente que vai ao Facebook e, portanto, acaba por ter os links para as outras coisas. A lista 12/7. Ainda no mesmo mês, 19/7, foi o segundo Field Day no Coreto, em Tomar, organizado pela Escola Cristal. E lá estava o Mike a explicar umas coisas, depois o João Brásio estava lá e também chamei o João para ele dizer umas coisas e ele explicou sobre as licenças do MIT, do código aberto e como é que era isto e até comparações com o Mestastic, que era o que as pessoas mais conheciam naquela altura. E gradualmente nestes encontros e nestes vídeos e por aí fora as pessoas começam a aderir ao Meshcore. O que é natural, porque tudo o que é novo é mais apetecível, mas especialmente a experiência era muito diferente daquilo que as pessoas tinham tido até lá. Portanto, era uma facilidade de programar os rádios. Nesta altura, o firmware já tinha evoluído bastante, já mesmo o site dos ingleses, portanto, já era mais fácil, quase que já era canja programar isto. E as coisas funcionavam. Portanto, era muito rápido pôr a funcionar e obter resultados. Não tenham dúvida que eu bem podia puxar pela carroça, se a carroça não andasse, não valesse a pena o que lá estava dentro, isto não estava. Quer dizer, estavam a fazer outra coisa e não estavam aqui a ouvir e nada disto teria tido este sucesso. A dia 25/7 foi o lançamento do mapa em tempo real, no tal site. Portanto, este mapa feito pelo João. E começaram as pessoas a olhar para o mapa de outra maneira porque de repente tínhamos uma forma de perceber o que é que está aí. Portanto, já não era o problema do mapa estarmos atualizado dos sites ingleses e por aí fora, era este mapa é um mapa real. E isso começa a tornar a coisa também mais interessante porque visualmente começou-se a perceber o que existia e onde é que estavam os buracos onde tínhamos que tapar. Portanto, e pelo menos da minha parte, isto está aqui muito trabalho de bastidores que ninguém faz ideia, mas é quase que tentar pensar para quem é que está naquelas ali no barreiro que possa pôr um repetidor. Umas pessoas convenci, outras não consegui convencer. O que é facto é que acho que só precisei de convencer os primeiros 10, depois o resto já foram eles que fizeram. Portanto, isto era 8/12. Não, isto foi 27, 25/7. 25/7. Entretanto, férias, a gente tem menos tempo, mas às vezes não é bem assim. Tem férias, mas acho que levei o Meshcore nas férias. Um momento muito importante nas férias, porque a 12/8 de agosto houve a apresentação do Meshcore num grupo espanhol que é o Net de la Tecnologia e pronto, obviamente já estava a esquecer de agradecer a uma pessoa que é o Miguel Franco, porque eu não falo espanhol. E, portanto, fizemos uma apresentação na Net de la Tecnologia, eu em português, ele explicava em espanhol, que lá devia ser praticamente toda espanhola. Mas teve aqui um interesse porque em Espanha o Meshcore não era conhecido, passou a ser, que tem muita audiência aquele canal. Portanto, para Portugal não foi assim muito importante, mas em Espanha foi. E, portanto,
É aquele trabalho que tem que se fazer. E fizemos. Depois, ainda em agosto, a 23/8, foi a apresentação da nomenclatura de clientes e repetidores. Isto foi daqueles projetos que, quando eu vi, quando me apresentaram esta lista foi desenvolvida pelo Sérgio Matias, a quem agradeço. E eu hoje considero que é uma lista bem feita, ou até muito bem feita. Mas na altura, quando eu olhei para a lista, eu disse, eu acho que ninguém vai usar isto. Porque eu tinha uma noção muito que estas estações eram como no CV. Cada um escolhe o nome. Pronto. Quer dizer, os repetidores têm o nome da terra. Pronto, acabou-se. E assim. E ainda tentei demovê-lo de pôr tantas letras. Ele disse, não, assim é que tem lógica. E no fundo ele convenceu-me. E hoje eu acredito que aquilo foi uma boa solução. Foi apresentada, não foi aceito por todos ao início, mas gradualmente foi sendo aceito porque tem lógica. Portanto, obviamente aquela lista não é obrigatória, mas foi aceito. Tanto é que há de haver uma para a Espanha. Correu bem. Portanto, foi mais um marco importante por uma questão de organização. Porque sem organização nunca vamos lá. E, portanto, as coisas ficaram mais organizadas. E lá está, uma das coisas que eu ao princípio não acreditava. Afinal até resultou e hoje acho que sim. E estávamos em agosto. Mas ainda em agosto tive um encontro no clube Os Marafados Clube, lá no Algarve, em que apresentei o Mescor. Estava lá o Fernando Machado, que mais tarde depois acabou por montar o repetidor em Foia. Estava lá mais pessoas, estava o José Reis, do CB, que ainda não entrou no Mescor, pelo que sei. E estavam mais pessoas, estavam aí umas 6 pessoas, talvez. Estava o meu amigo Hélio. Mas o Fernando Machado tinha muito interesse no Mescor. E naquele dia, ele disse-me logo, mas diz-me o que é preciso que eu já encomendar isto. Ele encomendou as peças, ainda nós lá estávamos. Computador, decidir onde é que era, põe aqui, põe lá, como é que se faz, já percebeu, quer encomendar. Eu lá lhe disse, no AliExpress, como é que era, e encomendaram os primeiros 4 equipamentos, penso eu. E rapidamente montaram uma rede com vários clientes e 3 repetidores no Algarve. Depois, quando montaram em Foi, conseguiram ligar aqui a Lisboa. Mas são pessoas assim que são muito imediatas e conseguem fazer e têm o gosto que leva isto para a frente. E, portanto, é muito. Portanto, este agradecimento ao Fernando, que sem ele o Algarve estava muito mais atrasado, com certeza. E, portanto, aqui já o barco estava a andar e estava a andar bem. Portanto, estávamos em agosto. E no meio das férias. Mês 9, 12 do mês 9, eis que faço uma sexta-feira técnica na RRLX. E foi neste momento que muitos radioamadores começaram a perceber que o Mescor existia. E não só que existia, como nesta altura já havia experiência suficiente e já havia informação suficiente para dizer às pessoas e para lhes provar que isto funciona. Portanto, já o firmware tinha desenvolvido bastante, já havia muito mais funções do que aquelas que ao princípio havia. E, portanto, todas estas coisas que nós conhecemos no Mescor, tudo isto que nós hoje conhecemos no Mescor, já estava grande parte ali, de perceber por onde é que os caminhos passam, de escolher os repetidores, de toda esta filosofia de cliente e de repetidor e de home server. E tenho a noção de que foi uma das coisas mais importantes foi este encontro da sexta-feira técnica, porque entrou definitivamente no mundo dos radioamadores, porque pronto, eles partilharam, e até porque alguns me vieram dizer, quer dizer, que não faziam ideia e que de repente a coisa já funcionava. Claro, voltávamos à questão de os rádios que eles tinham eram 868, porque eram mais tarde. Mas eles percebiam que eles comunicavam logo um com o outro, e portanto era uma coisa extremamente simples de programar. E aquela noção dos repetidores tem muito a ver com os radioamadores, que também comunicam através de repetidores. Portanto, isso foi uma filosofia bem criada e que realmente resultou. Estávamos no mês 9.
Ainda no mês 9, no dia 27, foi o segundo encontro de MESCOR no entroncamento. Foi o primeiro encontro daquela zona, teve poucas pessoas, mas teve boas, e fez-se, e pronto. E foi mais um marco nestes encontros. E depois outros seguiram, e penso que é um fator que veio para ficar, porque temos pessoas por trás das redes e por trás do desenvolvimento. E os encontros são importantes para conhecermos as pessoas, ouvirmos o que elas têm para dizer, no fundo, dar um pouco de palco para elas poderem explicar aquilo que entenderem, e ficar a saber não só o que elas fazem, o que elas gostariam de fazer, mas também o que elas são na vida real, porque a certa altura contam-nos outras coisas, vemos qual é o aspecto da pessoa, porque nós olhamos nas redes sociais e aconteceu-me agora, obviamente, na feira, que vieram pessoas ter comigo que eu tinha ideia, sei lá porquê, que pronto, eram de outra maneira, tinham outro aspecto, eram completamente diferentes. É impossível nós conseguirmos perceber isso à distância, só mesmo estar com elas. Então, os encontros, esta é uma parte que eu também sempre gostei de tornar mais humana as coisas, se não for as pessoas e na vida real, então isto pouco vale. Então, encontra na realidade é sempre importante. Até que não se esqueçam sempre que as verdadeiras relações de confiança fazem-se na realidade e não atrás de uma rede social. Portanto, isto estávamos no mês 9. E aqui enganei-me, troquei aqui a ordem das coisas. No dia 10 do mês 9, houve uma palestra na ARLC, que o título era Conectividade Sem Limites. E resolveram convidar-me para ir lá apresentar o MESCOR. E onde apresentei também o estudo da banda do 868 MHz, que era uma coisa que já tinha vindo a ser feita por alguns participantes que resolveram ficar anónimos, que era o que se passava com a banda do 868, porque é uma banda relativamente estreita, muito apetecível porque permite ter mais potência, mas agora de repente tem toda a gente lá. Aquilo é tão bom que tem toda a gente, então deixou de se tornar bom. É mau. E portanto existe a técnica por trás disto, perceber o que são as ondas de rádio, como é que elas colidem, como é que elas conseguem coexistir, o que é que isso quer dizer, que é o mundo que é fora da informática. Portanto, para quem está na informática, diz, aquilo é uma banda livre e os bytes vão de ir por ali. Não, não é verdade. Isso é a mesma coisa que estarmos na feira do relógio a tentar falar e está toda a gente a tentar vender coisas e a falar uns com os outros. Quer dizer, é diferente se estivermos num parque calmos e sem grande ruído, conseguimos falar melhor. Então é bom saber para onde é que a gente quer ir falar, escolher o sítio. Ora, não podemos trocar de banda, 868, porque ela é o que é, mas podemos avaliar o que se passa dentro da banda e escolher um pedacinho da banda que esteja melhor. E foi isso que nós fizemos nesse estudo e publicámos e explicámos, e foi neste primeiro encontro que ele foi explicado. Infelizmente a RLC perdeu a gravação, mas por outro lado, se calhar até foi melhor assim, porque se calhar tinham lá ficado imagens que algumas pessoas não gostavam. Foi uma noite em que a quantidade de mesh-tásticos que foram formatados em meshcore foi abismal. E pronto. Bem, agora também já disse, mas podia ter estado calado. Então, foi um encontro importante porque mais uma vez foram radioamadores. E eu ouvi-os, entre eles, a combinar, vamos montar a antena na torre tal, vamos fazer, e começa-se a notar aqui uma coisa muito importante, que era uma sala onde estavam para aí 40 pessoas, uns a explicarem aos outros, uns a ajudarem aos outros, como é que se instala a aplicação, como é que se põe os parâmetros, e portanto a máquina estava a andar sozinha. Eu já não precisava dizer grande coisa, porque as pessoas já iam explicando umas às outras. Houve um outro marco também importante, que foi criarmos as chamadas as Mesh Talks, que foi 29 de 10, a primeira. E 29 de 10 apresentámos o estudo 868 com mais calma, explicando que queríamos desenvolver a rede 868, e este estudo era importante para perceber o porquê é que isso foi assim. Portanto, e também, como na RRLC não tinha ficado o vídeo, pronto, fizemos o Mesh Talk dessa maneira. E depois disso tivemos, agora do mês 11,
Portanto, a 13/11, o terceiro convívio MESCOR que foi em Carnaxide. Este convívio foi uma prova de fogo. Foi propositadamente feita uma quinta-feira, portanto, durante a semana. Muitas reclamações eu tive, ao fim de semana é que era, mas eu queria que fosse à quinta-feira. Essa foi uma exigência minha. À quinta-feira só vem mesmo quem quer, quem faz o esforço, quem se dedica àquilo. Não é fácil vir a uma quinta-feira. E mais, na quinta-feira choveu que se fartou. Todas aquelas tempestades que para aí andaram, naquele dia foi terrível. No entanto, conseguimos juntar 40 pessoas. Eu penso que até foram mais, mas pelo menos 40 eu consegui contar e pagar, e estavam no momento do pagamento, portanto, foram pelo menos 40. Portanto, conseguir um projeto, conseguir contar com 40 pessoas, entre rádio amador, pessoas privadas, outros que não se conheceram, outros que vieram de longe, atenção, gente que veio de longe, que fez o esforço de vir, e que tiveram de lá e que não queriam ir embora, tivemos que pôr fora do restaurante, é porque realmente o projeto tem qualquer coisa de bom. Acreditem que há muitas associações de rádio amadores que não conseguem juntar 40 pessoas no jantar. E, no entanto, o chamado MESCOR Portugal é apenas um nome que se inventou, porque não tem sócios, não tem organização, tem pessoas a fazerem coisas. É tão simples como isso. Portanto, percebeu-se naquele dia que a coisa resultava e conseguimos juntar as pessoas e, acima de tudo, que as pessoas estavam satisfeitas de se encontrarem umas com as outras. Portanto, estamos no caminho certo. A dia 7 de dezembro foi a feira da RVM. Muitos participaram. Eu ainda não fiz um vídeo sobre isso, mas foi realmente um sucesso. Obviamente quem lá teve pôde presenciar isso. É diferente do que eu agora estar a dizer como é que foi, mas tivemos muitas visitas de pessoas que vieram de fora, muitas pessoas a querer experimentar, e foi como o João Brasi estava a dizer, notou-se um grande incremento, tanto de clientes como repetidores, desde a feira. Isto porque as pessoas percebem que é simples ter um repetidor e que então ter um cliente é segundos. Peço a bola ao João, depois também agora dei aqui umas palavras, porque eu apanhei lá, não sei se era uma pessoa, penso que eram duas, tinham 2 rádios que não conseguiam pôr a comunicar, não comunicavam, eu olhei para os rádios, eu conheço estes rádios, eu ponho a comunicar isto em 5 minutos, e passei-o ao João. E o João, acho que pôs aquilo a funcionar, João. Sim, Queres ficou. dizer como é que foi? Foi. Quanto tempo? Isso não, nem 5 minutos, digamos. É só flashar os rádios e pôr os parâmetros. Foi super simples. Pois, claro, obviamente, ainda por cima era uma pessoa que, vou dizer, com uma certa idade, não é? Portanto, ter o cuidado de explicar como é que a aplicação funcionava e tal, mas tecnicamente passar de uns rádios para os outros e pôr aquilo a comunicar, toda a gente sabe, eu acredito que é super simples. Mas sim, mas a feira foi muito interessante. Foi como tu disseste há pouco, quer dizer, as conexões fazem-se na vida real, não é? E eu acho que isto tem sido também um dos pontos fortes, se calhar, daqui da comunidade. Ok, é uma ferramenta de comunicação digital, andamos todos aqui a enviar mensagens, de sentarem uns ao pé dos outros, etc. Mas acho que, em comparação, se calhar, com outros grupos ou com outras coisas que existem, acho que aqui a componente humana e a componente das pessoas se querem se conhecer e se querem entre ajuda, e é muito grande aqui nesta comunidade, e eu acho que isso é um dos pontos fortes que nós temos também e que devemos celebrar, digamos assim. Sim. Nós estamos a pensar para o ano, lá para março talvez. Olha, por acaso era uma boa para fazer um aniversário, fazer um evento assim mais alargado, o tempo mais alargado. E ao sábado, que é para poderem vir. E sem chuva, Miguel, sem chuva. Sem chuva. Quando o tempo estiver bom, a gente faz isso. Enfim, também há aqui uma vantagem neste hobby, ou nesta parte do hobby, é que estamos a falar de uma coisa específica, que é o MESCOR, funciona desta maneira.
E portanto talvez isso também seja uma vantagem, porque quando é um rádio amador ele tem tantas hipóteses que as pessoas começam-se a dispersar, um gosta mais disto, outro gosta mais daquilo. Aqui o foco é este. Claro que há sempre muito para desenvolver e aqui a comunidade tem ajudado bastante aqui no Telegram. Portanto, se já perceberam, eu praticamente não escrevo nada e é assim que eu gosto, quer dizer que eu já não faço falta. Portanto, prefiro ter um trabalho de bastidores e fazer os vídeos. Já me dá um trabalho louco, mas não preciso ser eu a responder porque há outras pessoas que respondem. Aliás, eu às vezes começo, não leio tudo, nem pensar, mas há coisas que eu leio que eu nem sabia que era assim. Portanto, isso é que para mim também é interessante, é dizer, eu nem sabia que isto era assim. E há coisas que eu me vou apercebendo, outras que vou estando desenvolvidas e, pronto, digo-vos agora, muitos não sabem, eu também venho de uma área de programação, não sou um programador profissional, mas sou um programador por gosto e ultimamente, nos últimos anos da minha vida, não tenho programado nada. E tenho resistido à tentação de olhar para o código do Mescore, porque aquilo é um chamamento, ou seja, se eu olhar para o código eu quero começar a fazer coisas. Então o que tenho estado a fazer é tenho estado a idealizar as coisas, tenho estado a falar com outras pessoas sobre essas coisas que gostava de fazer, nomeadamente o João, pronto, que é um programador, o Sérgio Matias, que também nos tem ajudado muito em termos técnicos, que é uma pessoa muito válida em termos técnicos, e com quem se pode falar da programação e destas coisas, e quase que em abstrato estar aqui a idealizar como é que se pode melhorar isto, como é que se pode melhorar aquilo, e se fizéssemos assim, mas sem ter que o fazer. Para mim é ótimo, porque se eu tenho de mãos àquilo, então é que qualquer dia eu já não durmo, quer dizer, isto também não pode ser. Felizmente o meu patrão não me despede, porque o patrão sou eu, mas quer dizer, depois tudo o resto à volta é que sofre. E é isso, portanto, conto com vocês, todos os que me estão a ouvir, que vão ouvir este vídeo, para continuarem a empurrar o Mescore. E acreditem, se chegarmos aqui com este tipo de decisões, com este tipo de organização, provavelmente vamos chegar muito mais longe. Existem mais novidades, existem muitas coisas que se vão fazendo em bastidores e eu acho que 2026 vai ser um ano excelente para o Mescore. Pronto, são 23 horas. Vá lá, não demorei muito tempo. Pronto, isto tem sido um bocado monólogo, tem sido assim um bocado. Eu tinha que apresentar isto, é quase com um registro. Mas gostava agora, nesta parte final, de ouvir um pouco de outras pessoas, seja de que tema for, para não ser só eu a falar, ouvir-vos também um pouco nem que seja dizer o que é que esperam que o Mescore seja a seguir, enfim, digam alguma coisa. Senão eu tenho que vos chamar um por um aqui ao quadro para dizerem qualquer coisa. E até mesmo, se calhar, partilharem alguma experiência do Mescore que tenham tido. Ou... Temos uma comunidade muito tímida ainda. Se vocês não falarem, eu começo a contar histórias que aqui tenho. Então vou contar uma história. Não, vou só dizer uma coisa, que nós às vezes temos um certo feeling. Eu quando comecei a mostrar o Mescore a várias pessoas, falei obviamente com as pessoas com quem já conhecia do rádio. Não é que conhecesse pessoalmente, mas com quem lidava. E uma delas é o Nelson da Estação Charal. Eu disse ao Nelson, isto era giro, porque é que eu pensei, o Nelson vai com o carro para o cimo dos montes fazer contactos, isto no cimo dos montes é que era. Pronto. E ele disse, não, é para mais o analógico, a voz, isto digital, pronto. E aquilo andou até que um dia arranjou o Mescore. Demorou tempo, arranjou um Mescore e agora calculo que já esteja entusiasmado. Mas demorou tempo. Mas eu pedi-lhe isso e achei que ele ia para cima dos montes, mas não teve, sim, ainda não teve muito. O Luís Lemos, Mondego Sul, também do CB, do Plano 333, que também sei que anda lá mais pela Zona Norte a tentar ou montar repetidor ou tentar chegar a algum lado, que era interessante conseguirmos interligar com alguém daqui de baixo. Não sei se ele quer dizer algumas palavras sobre isso, se isso vai muito adiantado ou não. Eu na feira não tive muito tempo para falar com ele. Ando aqui a tentar evangelizar aqui a malta dos radioamadores. Eu já tenho aqui mas sozinho não faço nenhum.
Convencê-los, pá, quem tem uma torre bastante alta. Não, já está. Pronto, não era para adiantar nada, mas está apalavrado ali com a malta dos radioamadores, com a associação, em pôr-se lá uma coisa destas, onde estão os repetidores de rádio, não é de Mescor. Mas eles estão mais inclinados para o Mescor. No entanto, se for eu a pegar nas coisas e puser lá assim, eles terem que ter o esforço extra de ter os dois sistemas, acho que se consegue. Portanto, é aguardar aí mais um tempinho, a coisa está a andar devagarinho, mas pode ser que se consiga. Pois, pronto, exatamente. Oportunidade. Então, sua oportunidade. Então, boa noite a todos. Como o Luís Lemos diz, e tem razão, está-se a apostar também a linha Figueira da Foz. Eu penso que, ao princípio de 2026, vai ser certo conseguir fazer a ligação de Faro a Viana do Castelo. Aqui a espinha central está quase pronta. O Luís Lemos sabe disso, eu que o Xeral. Estou a tentar também pôr aqui, além do repetidor de Serra da Aires, que já está lá em cima, estou a tentar pôr aqui pela zona Portugal um repetidor e penso que já não vai faltar muito conseguirmos fazer aqui a espinha entre Faro e Viana do Castelo. Ora, isso é que eram boas notícias. Boas notícias. Miguel, Houve a oportunidade. Hoje eu e o Mirandela apanhámos uns adverts de Coimbra. Eu ainda não fui confirmar os nomes, mas apanhámos os dois. Ele talvez saiba, porque ele tem mais cabeça do que eu. Mas, portanto, Coimbra já chegou hoje aqui. Não sei se o Mirandela está aí, se pode falar. Estou por cá. Só uma pequena correção. Foi ontem, por volta das 15h40. Foi um advert que entrou com o código de Montemoro Velho e entrou pelo repetidor de Santarém, aqui na nossa rede. Estranhamente não chegou a nenhum observer, mas foi copiado por cá. Montemoro, já agora só para dar informação para quem não é aqui da zona, Montemoro Velho é aqui ao lado e eles, suponho que para chegar aí tão longe devem ter posto ou no castelo ou no monte que há atrás do castelo, como digo atrás é para norte aí 1000 metros, que é bastante alto e que de certeza que eu terei ligação para lá quando tiver um repetidor na serra. Portanto, Isto, quando foi de Tomar para Lisboa, não é? Porque nasceu o núcleo em Lisboa, tem Tomar, e a pessoa queria sempre era interligar as duas coisas, e andámos com antenas direcionais e coisas do género. Umas vezes dava, calhou na altura de verão em que a propagação abria, por causa do calor, conseguia-se, depois deixava-se conseguir, conseguia-se, deixava de conseguir. E a certa altura foram-se pondo mais repetidores, e hoje consegue sempre, basicamente. Portanto, é esse bichinho de tentar chegar mais longe, de tentar conseguir e perceber agora, como o mapa não consegue apanhar as pessoas aí de cima, nós não temos ideia de o que é que já está a ser feito e em que zona. Portanto, mesmo que seja lá no grupo do Telegram, se calhar era uma boa estar a dizer, olha, nós vamos montar ou já montámos um repetidor em determinado sítio, para estarmos a tentar perceber quais são as reais possibilidades de fazer essa ligação. Já agora deixo aqui também porque nós temos já alguma experiência a pôr alguns repetidores perto de repetidores de radioamadores e os DMRs são especialmente problemáticos. Portanto, quando isto é alguma coisa que esteja perto em que o repetidor esteja surdo, falem comigo ou com o Miguel, porque nós temos um firmware que às vezes resolve a questão de testar e ver se melhora a situação. Certo, pois, isso também é outra coisa que há de estar no site, é que o firmware original não tem tudo de bom. Não é, por muito que a gente queira introduzir algumas alterações que achamos benéficas, nem todas foram aprovadas ainda. Digamos que acho que não houve nenhuma propriamente rejeitada, mas entre ser desenvolvido e ser aprovado, vai algum tempo. E uma das alterações que são feitas é
que há vários chips de LoRa, mas aquele que acaba em 62 tem um pré-amplificador de 9 dBs. O que é muito bom quando nós temos o rádio na mão, no bolso, com uma antena pequenina, mas não quando está numa antena exterior. Aí assinala mais e o rádio fica todo baralhado. Um dos sintomas é que o noise floor fica péssimo e o rádio fica surdo. Portanto, esse noise floor é de ter o pré-amplificador ligado. Ele tem que ser desligado e não há forma nenhuma de o desligar. Portanto, há um firmware próprio que já o traz desligado. Portanto, e de futuro vai haver uma forma de ligar e desligar através de um comando, mas, portanto, é recomendável que em repetidores, especialmente se tiverem este chip que termina em 62, que são os LTEC V3, por exemplo, que tenham este firmware e não o firmware que vem de origem. Outra coisa que o João está a fazer é que está a simplificar o código, porque conforme o Meshcore vai evoluindo, há uma série de coisas que estão lá que não fazem sentido para os repetidores, como por exemplo o GPS e outros sensores e outras coisas cujo código lá está e que está a mais. E portanto, se está a mais, tira-se. É possível até que um dia venha a haver uma versão portuguesa do firmware, porque a versão internacional, no fundo, tem que contemplar as hipóteses todas. Eles não podem tirar aquilo de lá, mas então vão acumulando. Não é que se calhar venha grande mal ao mundo, mas também, se nós sabemos que aquilo não faz falta, o melhor é não estar. E é isso, João. O que é que te lembras mais de dizer? Só mais um pormenor, é que para a zona do Porto, aliás, agora se foi mesmo no dia da feira, ao fim do dia, conseguimos pôr um observador portanto, em Portimão, ou seja, já conseguimos, embora não haja sempre ligação de Portimão-Lisboa, estamos ainda um pouco dependentes da propagação, mas pelo menos já se consegue conhecer a rede que está a crescer lá daquele lado, portanto os repetidores lá, pronto, conseguimos observar e consegue ser publicado no mapa. Fizemos o mesmo para a zona do Porto, através do nosso amigo Mauro, enviámos um observador para o Porto, portanto esperemos que aí, sei lá, nas próximas semanas também se consiga ter um observador em cima no Porto para se começar também a mapear a rede a crescer lá na zona norte, digamos assim. Sim. Olha, estou a ver aqui o Renato Ferreira. O Renato é que tem o repetidor de muitas vendas, certo? Talvez ele queira dar aqui uma palavrinha sobre isso, sobre esse repetidor que permitiu fazer grande parte das ligações. Muito boa noite. Sim, é verdade. Pronto, estou grato por falar a mim. Pronto, isto apareceu naturalmente e tentei dar um pequeno contributo para a rede. Pronto, o meu repetidor está bem colocado. Pronto, não sei o que dizer mais. Pronto. Moravas no sítio certo? Sim, exatamente, morava no sítio certo e talvez tenha visto o vídeo na altura certa, pronto, na altura em que estavam com diversos problemas de atingir Pomar, Lisboa, e eu, de algum modo, acabei por fazer essa ponte. Exatamente. E é isso mesmo que se quer. Entrou agora aí, boa noite, Sérgio Matias. O Sérgio Matias, o Renato e o Delphi, que, como eu disse há pouco, foram realmente os três principais nisto, além do Pantaleão, claro. Sim, sim. Entrou agora aí, Sérgio. Boa noite a todos. Isto já é um bocado tarde para mim, fico só aqui a ouvir. Também já entrei uma hora depois, mas prossigam. Boa noite, mais uma vez. Ouves depois a gravação. Depois a gravação. Mais vale tarde que nunca, atenção. Esquecer isso. Não, depois ouve-se aqui. O resumo para isto foi aqui um calendário de nunca mais acabar. Para demorar uma hora, estás a ver. Agora é que eu estou a tentar puxar aqui um pouco para as pessoas para ver se elas conseguem dizer alguma coisa que não seja só eu. E estamos mesmo na reta final. Mas quer dizer uma história curiosa, que essa também o João também assistiu, também foi protagonista dela. Talvez o contacto mais curioso que nós tivemos até agora tenha sido com um avião, um voo para Frankfurt.
e que eu tenho estado à espera de apanhar o Miguel Costa também em pleno voo. O Miguel Costa, quando tem o pleno voo, está muito preocupado, mas em pôr o avião a voar, não propriamente a carregar no botão do aparelho do adverte. Bom, temos que pôr um repetidor então. Olha, já tenho um no carro. Vamos lá ver se isso acontece lá em cima, mas pá, as regulamentações são muito complicadas. Então quando eu for viajar levo na mala ligada, eles não sabem. Não, isso não deve interferir. Os telemóveis da banda GSM antigamente interferia nos FMS, especialmente o 737, mas agora, pá, nos Airbus não. Senão, todos os dias temos problemas que o pessoal não desliga o telefone no avião. Pois. Leva aquilo. Põe à janela, põe lá à janela. Olha, eu tenho uma perguntinha para a malta do Norte. Se eu puser um repetidor de 868433 em Braga, será que chega ao Porto? Não é numa zona alta da cidade, não é na Santa Marta. Estou a falar mesmo no centro. Quem é que conhece a topologia aí de cima? Para a malta do Norte, mas a Norte a partir de onde? Olha, eu consigo pôr, eu tenho casa lá em Braga, a família toda lá em Braga, consigo lá pôr um repetidor perto do Braga Parque. Portanto, é uma zona que vê bem a colina da Santa Marta, do Bom Justo, do Sameiro, e cobre a zona de Lamaçães, cobre a zona da Universidade. Eu consigo colocar lá um repetidor, pá, é só questão de encomendar o material, programar e pôr lá em cima. Eu pus um aqui no carregado, que foi tem sido o brinquedo ultimamente, tem sido bom para aprender, especialmente que hardware não escolher para repetidor solar. Mas para lá está, eu tendo cobertura, eu consigo colocar lá um em Braga, pá, mas para ele ficar sozinho na cidade, como digo, eu já pus um aqui no carregado e fiquei sozinho durante muito tempo. Quando o Pedro Batista me vendeu as antenas certas, já consegui falar e já está na rede do carregado, mas na prática só fala com a margem sul, com a Atalaia e com Palmela. Mas isso é demasiado a Norte para eu poder dar opinião, portanto vou-me abster. Está aí o Luís Oliveira. O Luís Oliveira tem as duas frequências. Luís, então, como é que é? Não pode falar. Vamos fazer o seguinte, eu vou montar o repetidor a mesma, vou mandá-lo lá para o norte, vai-se montar e depois um dia há de ter cobertura. Pelo menos já não vai ser por falta de haver lá um que não existe. Depois de haver um, é mais fácil haver outro. Exato. Sim, alguém tem que... O Luís costuma ter problemas de micro, ele está de micro aberto, mas não se ouve nada. E já agora que estamos a falar da escolha do hardware, no site, no Mescore PT, também existe lá, portanto, neste momento só existe para os repetidores, a versão solar e a versão a baterias, também existe uma sugestão do hardware que nós sabemos que tem funcionado, portanto, se replicarem a mesma forma, terão algum sucesso, digamos assim. Olha, João, talvez possas dar aí uma indicação. Houve aí uma história engraçada, agora é com a Anitta. Montámos o repetidor do Arieiro, que agora se chama Pax, e ele vinha, para já, aquilo é altíssimo. Realmente lá de cima, aquilo até assusta. A gente vê um ponto sobre o Tejo lá em baixo, quer dizer, vê a Praça de Torres está mesmo no fundo, quer dizer uma coisa. E vinha cobrir uma parte de Lisboa que não estava coberta e azar, eu não conhecia ninguém para aquele lado, também não conhecia, já andei, partei-me de perguntar, não havia ninguém para aquele lado, o mais perto era o Marconi LX, que era as zonas ali das Avenidas Novas e de Liberdade e por aí fora, porque a Anitta, coitada, andava com o rádio e dizia que não apanhava nada. Apanhava muito mestástico, mas mesclor não apanhava e andava desgostosa. Então, quando montámos o repetidor, a primeira coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem direta à Anitta e a mensagem chegou logo. Pronto, e acho que ela ficou, a partir dassim, ficou mais satisfeita. Não é, Anitta? Conta lá. Foi sim, senhora. Mas por acaso eu nessa semana foi a semana em que eu, pronto, isso é quando eu estou no emprego, porque eu em casa consigo ter mesh 24/7, né? Mas foi nessa semana, foi exatamente na mesma semana em que o Rego também apareceu, portanto, em que o repetidor do Rui, do Marconi LX, também apareceu. E eu de repente passei de estar no deserto cada vez que estava no escritório para ter mesh 100% do tempo.
Foi engraçado. E as tuas, Pois, porque tu estás a ver? és uma pessoa que andas muito por Lisboa e a cobertura tem melhorado bastante. A cobertura no chão, ao nível do chão, tem melhorado bastante. Ainda tenho, dentro dos percursos que eu faço habitualmente, ainda tenho a reta desde Sete Rios até ali à zona das Torres de Lisboa, que praticamente não se apanha nada. Mas de Sete Rios, depois para a frente, ali para as Avenidas Novas, já está tudo mais ou menos coberto. O rego ajuda bastante, o areia também vai dando, portanto, aí já se vai. Ou aqui há certas zonas em que realmente não se apanha, mas na maioria do caminho já se vai pingando alguma coisa. Porque eu achei fenomenal na segunda-feira fui a tomar visita de médico, ir e vir, e praticamente há daqui para tomar por A1 já se tem praticamente sinal em quase todo o caminho, o que é uma coisa fora de série. É. Eu quando vou para tomar tenho o repetidor móvel no carro e isso ajuda muito. E as pessoas vão mandar mensagem, eu vou ouvindo, pronto, não tanto estar ali até claro, mas e não só, eu ando muito pela margem sul, no outro dia fui a Vendas Novas, e claro, à saída depois de Lisboa, perdi o contacto, também não andei ali, e era também uma hora, não havia muita gente a falar. Mas em Vendas Novas, isso depois era para o João dar aí também um toque, o único repetidor que lá chegava era o da torre da RVM. Portanto, aquele repetidor, tu lembras de quantos neighbors é que tem? É que são números abismais que a gente está a apanhar, nos repetidores altos, claro. Sim, ou por acaso ainda ontem estive a verificar, posso dizer que é. Espera aí, aliás, posso mesmo. Portanto, ontem estavam. Estamos a falar de neighbors com sinais razoáveis, que se diz isto funciona, não é? Sim, 40 e tal vizinhos no total e talvez aí uns 20 acima dos 0 decibéis. E, ou seja, tanto esse como o do Arieiro, que agora se chama Pax, tem coisas deste género. Portanto, ou seja, estão-se a tentar montar aqui, seja em torres de rádio amadores, em sítios bem colocados, alguns muito bem, e estamos a falar de pontos, ou seja, eles têm 868, têm 433, é como se fosse uma rede mais generalizada, e depois os outros repetidores locais para cobrirem tudo o que é a zona mais próxima, zona interior das casas, e com isso eu acho que vamos conseguir uma cobertura muito melhor, que é para as pessoas ficarem satisfeitas, como a Anitta ficou. Ó Miguel, eu adianto, e também não sei se o João deu por isso, aqui na cidade de Mar, que era uma zona de sombra, nos arredores havia sempre sinal, mas dentro da cidade não havia. Agora, com os 3 novos repetidores que apareceram, 3 ou 4, o Carrascal, talvez se me lembrava do nome dele, o Pedreira, o Cardelas, pronto, não me lembro assim os nomes todos, mas há cobertura agora em toda a cidade de Tomar. E ainda vai haver mais, porque há mais 2 repetidores a instalar em Tomar. Portanto, que já estão encomendados. Portanto, toda a cidade era sombra, não havia sinal em lado nenhum e agora há em todo lado. Eu por acaso reparei nisso agora quando estive lá na segunda-feira. Eu só conseguia sair de Tomar para fora, apontando uma direcional ali para a vossa zona, portanto para a Fonte de Dom João ou para a Vinhaceira. E ali na casa dos meus sogros, neste momento, pronto, tinha de ser à janela ainda, não era dentro de casa, o sinal não era excelente, mas sim, mas já dava para sair com uma antena omnidirecional perfeitamente normal. E acho que o que veio fazer grande diferença foi o da Mariana mesmo. Mariana, umas palavrinhas. Boa noite, tudo bem? O meu não sei se não está a competenciar mais, que eu estou a conseguir chegar aparentemente em linha reta quase lá abaixo ao barreiro. Isso é porque é descer, pá, descer é sempre mais fácil. Todos os santos ajudam, não é? Quando vejo Neighbors, ele está a fazer faixa e depois apanha também tudo, claro. Mas agora é ao contrário. Tu quando vês os Neighbors, são os outros a chegarem a ti. Então pronto, estão a chegar em linha, estão a chegar diretamente com...
E quantos neighbors é que são? Quantos neighbors? Posso confirmar, mas consigo todos aqui da zona, consigo de Santarém e consigo 2 lá de baixo de lá de Setúbal, que estão mais no... O teu Fonte João está com 17 neste momento. Está com 17 DBs aí? Não, 17 neighbors. 17 neighbors, ok. 17 Pois, quer dizer, já é então... uma rede bastante alargada. Não, ao princípio não era nada disso, quer dizer. Não, e de mês para mês nota-se diferença. Eu não digo de semana para Tens de fazer semana, um gráfico, mas João, tens de fazer um gráfico disso. de evolução. Eu agora no domingo passado, quando vim pela Nacional 118, portanto, na margem sul do Tejo, desde Vila Franca, e o telemóvel de vez em quando cantava, portanto, é sinal que chegou lá qualquer coisa, praticamente durante todo o percurso. Certo? Pronto, é o que se quer, é o que se quer. Pessoal, já são quase 11h30 da noite. Temos que encerrar isto. Eu acho que vamos encerrar este ano bem. Portanto, esta é a última Mesh Talk deste ano, depois para o ano haverá mais. Vamos encontrando aí pelas redes sociais, vamos encontrando pelo Meshcore. E acho que o Natal vai ser um bom Natal Meshcore. Aproveitem para oferecer Meshcores, se puderem, se conseguirem comprar. E também esse momento que às vezes é de festividade para fazer algumas surpresas às pessoas e também para ter surpresas de mais um repetidor aqui, mais um contacto ali. Pronto, não digo que peçam presentes ao Pai Natal por Meshcore, porque acho que não vai, ele ainda não tem Meshcore e também isto não chega lá ao Polo Norte. E como nós não temos MQTT, não podemos enviar estas mensagens ao Pai Natal. Mas por outro lado, isto é um tirinho, são as festas, são as filhós, são a passagem de ano, e cá nos encontramos todos, de certeza, em janeiro, e se calhar em janeiro já passámos os 200 repetidores e já conseguimos fazer ligações ao norte. Acho que vai ser uma grande festa. Pronto, que graças a vocês todos conseguimos chegar aqui e é só isso que eu também vos agradeço e acho que não tenho mais palavras. Acho que foram momentos realmente de grande sucesso de todos, em que só há pouco tempo é que eu comecei a perceber do sucesso da coisa. Se calhar porque estava tão ocupado com outras coisas que nem sequer medi, nem sequer me preocupei muito com isso. É como aquela pessoa que vai a correr e olha para a frente, não olha para trás nem para os lados, mas depois a certa altura para ver como é que vai a corrida. E como eu há bocado também dizia, o sucesso de um homem mede-se pela dimensão do resto que deixa, e neste caso é a dimensão do projeto e todos os rastros que vocês me estão a ajudar, porque no fundo não é para mim que estão a ajudar a todos, para o bem e para o mal. O Meshcore acho que veio para ficar, é uma coisa incontornável neste momento e até agora tem sido uma coisa positiva para mim. Estou bastante satisfeito com os resultados e com a vossa ajuda, naturalmente. Pronto, despeço-me a todos. Foi mais um Mesh Talk e brevemente ficará disponível para que outros possam ouvi-lo. Muito obrigado a todos e até à próxima. E já agora, boas festas e bom ano para todos. Era isso que eu ia dizer. Bom Natal. E as pasastas. Até vá, pessoal. Grande abraço. Eu vou dizer que neste momento tenho 236 adverts nas últimas 24 horas, Miguel. Mas tinham que ser só de repetidores. A gente só está a contar repetidores. Deve ser a grande maioria, porque os clientes não fazem automático. Sim, talvez. É isso. Acho que em janeiro vamos ter uma boa surpresa também.